Estudo Bíblico 1 Reis 5. Verso 1. Tiro. Importante cidade e centro comercial fenício que antigamente se erguia sobre uma ilha rochosa. Várias passagens mostram sua importância na história bíblica. Isaías 23, versos 1 a 17, Jeremias 27, 3, Marcos 7, versos 24 a 31 e Atos 21, de 3 a 7. Amigo de Davi. Esta amizade de colaboração no comércio e na indústria entre esses reis é descrita em 2 Samuel 5:11. Verso 3. Bem sabes, é provável que uma boa parte do material que Davi preparara para o templo, 1 Crônicas 29:2, já provinha ou das indústrias de Tiro ou das importações feitas pela marinha mercantil daquela cidade. Salomão pensava em intensificar aquelas relações numa nova época de paz e de prosperidade, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés, isto é, até que o Senhor subjugou os seus inimigos. Essa expressão alude ao ato de colocar o pé sobre o pescoço do inimigo derrotado, Josué 10, 24. Verso 6. Cedros do Líbano. Essas árvores eram famosas no Antigo Oriente Próximo e muitas vezes usado na construção de palácios e templos reais. Os sidônios. Esse povo morava em duas cidades principais, Tiro e Sidom, com seus territórios nas adjacências, estendendo-se sobremaneira para o interior. Na história da civilização, são mais conhecidos como fenícios, que em questão de arte e técnica estavam muito mais avançados que os israelitas. Por isso, a arquitetura do templo e de outras construções realizadas por Salomão reflete uma marcante influência fenícia. Além da púrpura, outros artigos que levavam aos mercados internacionais era a madeira de cedro cortada do Líbano e lavrada por técnicos nacionais para ter alto valor comercial. Versos 7 a 9. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou. A resposta de Hirão foi entusiástica. Ele garantiu que poderia fazer tudo o que Salomão lhe pedia. A madeira seria levada da floresta ao mar e dali flutuaria em jangadas ao longo do litoral mediterrâneo até um determinado porto de recepção. Verso 9. Em jangadas. Quer dizer que os próprios troncos lavrados foram amarrados uns aos outros, formando balsas. Provisões. Eles não primavam pela agricultura, viviam mais da pesca. Verso 11. Coros. O coro era uma medida de 220 litros. Verso 12. Um resumo do conteúdo da narrativa sobre a sabedoria, o poder e a prosperidade de Salomão, a qual se acha em capítulo 3, versos 1 a 5, verso 11. Antes de proceder à descrição da construção do templo, capítulo 5, verso 13 a 7, verso 51. Aliança. Uma aliança internacional daquela época considerava como subentendido o reconhecimento mútuo das religiões nacionais, que era o motivo principal de os profetas verem sempre com maus olhos aquele tipo de política. Talvez os sacrifícios sobre os altos, capítulo 3, verso 2, fossem a maneira de servir a Deus dentro das tradições cananeias preservadas em Tiro. Versos 13 a 18. Temos que fazer aqui uma distinção entre as levas de trabalhadores israelitas por fins específicos durante um período limitado e a escravidão dos cananitas, que não foram exterminados, capítulo 9, versos 20 a 22. Sem dúvida, quem foi para o Líbano foram os israelitas, verso 14. E quem fez a mão de obra pesada foram os cananitas, verso 15. Era proibido fazer dos israelitas escravos, e era proibido dar
os cananitas pagãos a liberdade de dominar. Verso 13, uma leva. A imposição de trabalhos forçados, principalmente a prisioneiros, escravos ou imigrantes, era usual entre os povos do Antigo Oriente. Em 1 Reis 9, versos 20 a 22 e 2 Crônicas 8, versos 7 a 9, fica claro que Salomão não reduziu à escravidão nenhum israelita, visto que essa obrigação implicava somente numa participação temporária nos trabalhos de construção do templo. Essa política contribuiu em grande medida para a divisão do reino após a morte de Salomão.